E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, cidadão. Seja muito bem-vindo, cidadã. Vamos para a segunda parte aí do nosso Quanto custa um grão de areia. Dessa vez eu vou tentar explicar como a areia vira semicondutor. Vamos dar uma olhadinha aí. Legal, seja muito bem-vindo de volta aí. Prazer ter você aí no canal. Bom, se você está aqui vendo esse vídeo agora, eu espero que é a parte 2, né? Espero que você tenha visto a parte 1. Na parte 1 eu contei lá do nosso Max 232, as diferenças de preço que existem entre um item comercial, industrial, automotivo, militar, por que, que as aplicações são diferentes, né? E por que, que se exige que um equipamento dentro de um carro não dê falha. Qual é a questão de custo envolvido nisso, né? Como é que você garante que o chip que está dentro da central eletrônica do carro não dê problema? Bom, a mágica para fazer isso está nas etapas e nos processos para pegar os grãos de areia, a areia como todo, e transformá-la num circuito integrado. Nesse segundo vídeo da nossa série, nós vamos falar justamente sobre isso, como sair da areia e chegar no circuito integrado. Bom, o processo é esse que está aí na tela agora mesmo, não tem mágica não. Alguns tipos de areia com graus de pureza são selecionados, desses grãos de areia é extraído o silício, esse silício é derretido, né, numa temperatura altíssima até virar um lingote, esse lingote é fatiado, vira wafers, esses wafers são dopados, essa dopagem cria o circuito eletrônico em si lá dentro. Uma vez que isso está pronto, ele é fatiado em pedacinhos, em dies. Esses dies são encapsulados e uma vez encapsulados, testados, ele vira o circuito integrado que está aí no teu projeto, tá? Bom, nesse segundo vídeo eu vou citar uma série de links que depois eu vou deixar as referências lá nos comentários do YouTube, né, para você acessar, mas tem um monte de máquinas e empresas que fazem esses processos todos de semicondutores acontecerem. Hoje, com 3, 4 bugadas adequadas, você é capaz de assistir esse processo inteiro fim a fim, né? Por exemplo, a Hitachi High-Tech, né, ela é uma das empresas que produz o lingote. Nesse processo de produção do lingote, ele faz o passo a passo da separação da areia até cozer esse silício extraído da areia e fatiá-lo em wafers. Então, vamos dar uma olhadinha com calma nisso aqui. Da areia é extraído os cristais de silício. É medido o grau de pureza desse cristal extraído da areia. E são selecionados apenas os cristais que entram numa classificação mínima para ter a consistência necessária para gerar o lingote. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo da indústria automotiva, militar, consumo eletrônico? Pois bem, a separação já começa a partir daqui. O tipo de lingote gerado provém de um tipo de silício com um grau de pureza XYZ. Esse grau de pureza vai permitir uma quantidade menor de erros em todas as próximas etapas do processo. É lógico que um lingote como esse, com um grau de pureza maior no silício, tem um preço diferente de um lingote que não tem toda essa seleção de pureza. Então você já começa a ter alguns critérios de corte, né, para dependendo da aplicação que você vai fazer. Uma vez selecionados os cristais, ele é derretido, sedimentado e uma máquina enfia um tarugão aqui para puxar rodando isso e criar o nosso lingote. Né? É uma autoclave em alta pressão, com alta temperatura, que faz esse lingote, né, sair lá. Tem algumas fotos aí para frente para mostrar. Então, a partir desse primeiro passo, né, ele extrai o lingote. Uma vez que o lingote está aqui, ele passa para uma máquina que fatia isso em lâminas extra finas. Eu vou falar aí em alguns passos do vídeo, né, para frente, quais são essas espessuras. É algo inacreditável que se consegue fazer. Né? Depois que está fatiado, eles são polidos,
lavados, limpos e estão prontos para serem dopados, para ter o processo químico de dopagem em cima desses extratos de silício, aonde você cria e constrói o semicondutor. De novo, vou deixar o link aí, mas no site da Hitachi você vê todos os produtos, todos os maquinários que são utilizados para isso, né? Então, lembra daquela primeira etapa, onde eu purifico e seleciono qual é o silício? Várias operações químicas de purificação desse silício são feitas quando você descarrega o caminhão de areia lá na entrada da fábrica. Lógico que não é qualquer areia, é uma areia selecionada e de lá é extraído o silício para poder fazer essa purificação. Em 1900 graus é derretido, e naquela autoclave é feito o procedimento de extração do lingote. Essa extração do lingote é uma coisa legal, cara. É uma autoclave assim em que o nosso silício derretido está aqui debaixo e conforme você vai girando e puxando numa velocidade extremamente controlada, com temperatura e pressão controlada, você extrai aqui o lingote. Depois que ele passa pelo fatiador, eu tenho aqui fatias de 640 micrômetros de espessura. 640 micrômetros de espessura. Né? Então você imagina o maquinário para pegar esse tarugo aqui que é do tamanho de uma pessoa. Isso aqui é bem legal para você dar uma olhada, né? Fazer um comparativo aqui. São silícios com diâmetro de 200 milímetros e isso ser transformado em fatias de 640 micrômetros. É essa fatia que vai ser levada para dopagem, né? O maquinário, como citei, aqueles fornos de autoclave, né? Recebe aqui as partículas, os grânulos de silício já pré-selecionados com o seu grau de pureza, derretem, depois isso gira e puxa para fazer o lingote. É um processo assim sensacional. Bom, primeiro critério interessante. Qual é o diâmetro desse lingote? Aqui na foto que eu estou mostrando para vocês é um diâmetro de 200 milímetros. Existem diversos diâmetros disponíveis para você fazer o seu tarugo, né? O seu lingote de silício. Pensa comigo, quanto maior é o diâmetro, maior a quantidade de CIs, de circuitos integrados, que eu consigo fazer numa única folha daquela de 640 micrômetros, ok? Conforme a tecnologia vem evoluindo, o maquinário para produzir isso vem evoluindo também e eu estou conseguindo fazer diâmetros cada vez maiores. Meninos e meninas, cidadãos e cidadãs, quanto maior é esse diâmetro, maior a quantidade de CIs que eu faço numa única dopagem. Quanto maior a quantidade de CIs que eu faço numa única dopagem, mais coisa sai do forno pronto ali. O preço do semicondutor cai, né? Então, é uma perseguição da indústria de semicondutores trabalhar cada vez mais com maquinário que consiga trabalhar com diâmetros maiores de wafer. Isso faz com que a produtividade e o custo desse semicondutor caia, diminua, seja mais barato fazer o semicondutor. Né? Eu vou explicar isso no quinto e no sexto vídeo em maiores detalhes, mas um projeto de um circuito integrado, ele passa por camadas que serão dopadas em cima desse slice de wafer. Essa dopagem é feita com produtos químicos, colocando metais ou corroendo esses metais, e isso, onde vai ser corroído, onde vai ser colocado, para cada um dos dies tem uma máscara. É um processo fotorresistivo químico que é feito em cima desse die. Então, volta aqui. Se eu tenho um cara de 300 milímetros, de 200 milímetros, fazendo um monte de diezinhos aqui que vai fazer um monte de CIs nascerem a partir desse wafer, eu tenho máscaras que vão em alguns maquinários que eu vou mostrar logo nos próximos vídeos aí, que fazem essa dopagem que são colocadas em cima desses wafers. Tá? Então esse é o processo de colocação de material ou fazer a retirada de materiais ao longo do tempo, mecanicamente, termicamente, quimicamente.
um exemplo para deixar isso muito claro para vocês. Se eu quisesse fazer um FET, um transistor FET, que é a base de uma chave lógica que vai em qualquer processador, qualquer microcontrolador, né? Eu tenho aqui o gate, né? A parte de drive, a parte de conexão. Eu tenho que ter um canal P, um canal N, né? Isolados. Cada um desses elementos que estão aqui nessa figura tem uma máscara daquela que vai colocar material, retirar material, oxidar, colocar metal, retirar metal, criando as camadas que formam o circuito integrado. Então, desde que eu tenho o meu wafer sendo colocado aqui, a máscara, aplicando material, retirando metal, eu vou criando esses caminhos que, na verdade, se você cortar de lado, você está criando os transistores todos, toda a parte de comunicação aqui do meu circuito integrado. Há maquinário pesado disponível para fazer esse tipo de coisa. Uma indústria de semicondutores que queira fazer esse processo de dopagem vai ter que ter maquinário como esses aqui, que recebem os slots, né, das bolachas já fatiadas e colocam as máscaras, aplicam os processos químicos, fazendo a deposição de material, fazendo a retirada de material para criar o circuito integrado. Eu, por exemplo, peguei aqui no site da Veco, é um dos grandes fabricantes que fazem esse tipo de maquinário. Então, aqui é um exemplo de aonde está o meu wafer e o que é colocado e retirado de metal ao longo das imensas dopagens que são feitas, criando todo o meu circuito integrado, aquele amplificador operacional, aquele monte de transistores que tem lá dentro do meu circuito integrado. Isso aqui é de um software que eu vou mostrar no último vídeo, né? O MicroWind, que é um software para você projetar circuitos integrados, mas essa representação gráfica aqui de eu ter o substrato e ter as diversas camadas sendo colocadas aqui, se eu usar um microscópio eletrônico, você vai ver essas camadas sendo construídas aqui em cima do meu substrato. Cada elemento desse aqui é um transistor, é uma junção PN que tem uma função específica dentro do meu circuito eletrônico. Né? Então, os meus componentes eletrônicos são construídos através dessas inúmeras deposições de camada, aonde eu tenho uma máscara que corrói aqui esse pedaço, deixa esse pedaço vazar e eu tenho aqui a criação de uma junção PN, ok? Então é isso que é feito no semicondutor, muito louco, né? Então, quando eu faço um projeto de circuito eletrônico, eu prevejo aonde que vai um elemento químico perfurar aqui dessa camada, chegando até a minha base. Por quê? No projeto eu tenho aqui uma série de junções PNs que faz uma função específica projetada lá para essa minha parte do meu circuito eletrônico. Ok? Então, esse maquinário todo faz esse passo a passo de colocar metais, de retirar metais, de oxidar a camada, de limpar essa camada e garantir que isso vai acontecer no ponto exato são aquelas máscaras que eu coloquei, deixa eu voltar aqui, ó, são essas máscaras que vão ter processos de luz que fazem a oxidação ou processos químicos que retiram aquela camada de oxidação, ok? Muito legal. Tem um vídeo muito bacana, que eu vou deixar o link aí, da Hitachi, mostrando uma animação em que tudo isso acontece passo a passo. Então, imagina, cada um dos 6 steps que estão aqui são para construir máscaras diferentes desse semicondutor, né? Desde a base de silício do wafer bruto que saiu lá daquele tarugo que a gente fatiou em camadas de 640 micrômetros até a construção aqui do último pedaço, tudo isso aqui é tecnologia onde eu venho, coloco uma máscara, aplico componentes químicos, corroo, faço a parte de foto para poder oxidar, retiro, rodo de novo, e aí inúmeras vezes, e o processo vai rodando até eu ter o meu semicondutor todo prontinho aqui, todo montado, né? É bem legal você entrar aí nesse link que está na descrição do vídeo, é bem legal você entrar aí e testar isso, né? E olhar como esse processo acontece passo a passo, ok? O maquinário
que faz esse processo inteiro. Aqui tem um die, desculpa, um wafer, já com todos os dies montados que passaram por todos aqueles ciclos. Então tem um monte de máquinas que aplicam solventes, que fazem a limpeza, que fazem a dopagem, que leem as máscaras de fotorresiste, né? Que ligam a luz no tempo certo. Todo o processo de construção do semicondutor passa por esse maquinário, né? Que faz ele acontecer. Uma vez que o nosso wafer está pronto, ele vai ser fatiado, encapsulado e vira o meu circuito eletrônico, que é aplicado em trocentas coisas que você conhece aí, né? Então, a mágica é sair da areia, criar o wafer, tirar o die, já com todas aquelas camadas oxidadas, cortar esse die ser encapsulado, e de encapsulado você testa ele, coloca no seu circuito eletrônico, e isso vira um carro, um computador, um sistema de internet das coisas, um sistema de indústria 4.0, etc, etc, etc. Esses vídeos, né, que estão aí são bem interessantes para você ver esse processo passo a passo. A ROM, por exemplo, ela é uma das empresas de semicondutor que conseguem fazer isso de fim a fim. O que significa de fim a fim? Ela tem uma empresa do grupo ROM que fabrica, seleciona, né, a areia, fabrica o lingote. Ela tem empresas que cortam o die, né, que cortam o wafer, fazem toda a parte de dopagem e de máscara, fazem os processos de teste, encapsulam e montam o componente para poder entregar. Então, quando você vê uma empresa de semicondutor dizendo que faz o processo fim a fim, é porque ela tem um parque fabril com diversos equipamentos que fazem isso desde a areia chegar lá na entrada do cara que vai selecionar o silício até encapsular e testar e garantir. E não se esquece de uma coisa, se a gente estiver falando de um componente para a indústria automotiva, você tem que garantir o teste disso e que esse cara vai funcionar o mais próximo possível de zero falhas, num range de temperatura bem específico. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como é possível garantir que aquele die tenha a qualidade exigida pela indústria de consumo, pela parte industrial, pela parte automotiva ou pela parte aeroespacial. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar de testes, 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 testes. E não se esqueça, testes, testes, testes tem preço. É isso que a gente vai mostrar. Vamos lá dar uma olhadinha no próximo vídeo. Tchau, tchau. La